Nas contas do Atlético, se ele ganhar 2, ele se garante na pré. E dependendo do que acontecer, com 2 e um empate, ele estará na fase de grupo, seria a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, essas chances matemáticas, né, de classificação aí do Atlético e tal, o Galo está com 19,4% de chance de G6 e 92,5% de G8. Acho que G8 o Atlético não fica fora não, Sara? Não fica não. Eu acho que um empate lá no Morumbi não foi lá tão ruim, porque se a gente pensar na tabela, poderia ter sido pior em caso de vitória do São Paulo, né? Ultrapassaria o Atlético e, além disso, o Atlético Paranaense abriria uma vantagem ainda maior. A rodada para o Galo, né? Essa rodada não foi tão boa, porque além do empate, viu o Atlético Paranaense conquistar a vitória, né? Por 3-2 em casa. Então, fica realmente complicado ali o G6. Mas, pelo menos a pré-Libertadores conquista sim. A gente viu, né, que desde o início do segundo turno, o Atlético não sai da 7ª posição. E assim está até agora, né? Então, se mantiver pelo menos essa tendência aí de ficar em 7º colocado, vai garantir essa vaga, né? Mas não é uma campanha ideal para o Atlético, né? Com esse time, com esse elenco, dava para ter subido mais na tabela, né? Ido mais longe nesse Campeonato Brasileiro, mas não conquistou. Enfim, agora é pensar nesses 9 pontos restantes, nesses 3 jogos restantes, e também dar uma secadinha ali nos adversários, né? No Atlético Paranaense, que está à frente, no São Paulo, que está atrás, porque se o Galo tropeça e o São Paulo vence, acaba ultrapassando, né, o Galo. Então, tem que fazer a sua parte, antes de tudo. E vale observar também, que ontem eu não comentei aqui, né, mas aproveito o espaço hoje para falar sobre o Vargas. Logo quando o Hulk machucou, foi na sexta-feira, eu acho que na segunda a gente trouxe esse debate aqui, de quem deveria substituir o Hulk. E eu apostei as fichas no Vargas, porque o Sacha, quando o Hulk estava sendo poupado, estava sendo titular, mas não vinha apresentando um bom futebol, né? Um bom desempenho. E aí o Vargas entrou, um gol de pênalti, bateu muito bem e depois fez o gol de empate, né? Então acho que foi decisivo, sim, nesse jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Acho que merece mais espaço nessa reta final. Eu acho que é um nome que vale a pena estar ali entre os titulares do Cuca. E aí, Ana, você acha que o Atlético nessa briga pela Copa Libertadores, G8 tá mais tranquilo, G6, você vê mais ou menos dessa forma também da matemática aí, as chances são pequenas? Ah, sim, e o Atlético comprovou isso, né, Paulinho, ao longo desse retorno, né, do desempenho que teve ao longo dessas partidas, das rodadas, e a gente esperava muito mais do Atlético, a gente esperava, de fato, de que eles alcançassem o G6, o que não aconteceu, né, então a gente tem aí o Atlético, pelo menos, brigando pelo G8, acredito que vai conseguir e deve conseguir, né, porque se ficar de fora, o que eu acho que vai ser difícil de acontecer, vai ser um vexame. Vai ser realmente uma grande vergonha para o clube, né? Pelo elenco que tem, é um elenco muito qualificado. A gente sabe que deveria, na verdade, ela era estar brigando ali na parte de cima da tabela, mas aí, como a Sara bem colocou, né? O Atlético já está algumas rodadas, acho que são 15, 16, se eu não me engano, que o Atlético já está na 7ª posição e não sai dela. Então, agora, que pelo menos fique, né, nessa 7ª posição, se não conseguir mais nada acima, para conseguir, de fato, essa classificação mais tranquila, alcançar o G8, que é o que está mais dentro da realidade do Atlético, diante do que mostrou, né, nesse retorno do campeonato, que foi bem decepcionante. O José Eustáquio do Milionário está sempre participando, viu? Mandando mensagem para ele, está dizendo aqui assim, ó. Se não tem capacidade de ganhar com a autoridade do Juventude, como acreditar que vai ganhar de Botafogo e Cuiabá? Eu estou sendo enganado. Você concorda com isso? Contra o Cuiabá tem um histórico não muito positivo, né? O Vandinho aqui, quando a gente alertar ele que o próximo jogo do Botafogo é contra o Atlético, ele deve abrir um sorriso. Você vai no jogo? Não sei, vou até perguntar para ele aqui depois, porque
tem, né, o pessoal até brinca aqui que tem essa vantagem aí pro Botafogo, né, nesse confronto direto entre Galo e Botafogo. Como você disse no bloco anterior, Paulo, no bloco do América, né, os jogos do Atlético são um pouco difíceis, sim, nessa reta final. Porque vai pegar o Botafogo, que luta ali, né, para se garantir numa Sul-Americana, e depois pega o Cuiabá, que luta contra o rebaixamento. E se a gente pensar que o Atlético teve 1-0 difícil contra o Juventude, já praticamente, né, naquela rodada rebaixado, e ainda assim foi muito difícil o resultado, é preocupante. Essa sequência de jogos para o Atlético é preocupante, mas quem sabe, né? Eu acho que não custa, né, perder as esperanças, não pode perder as esperanças, né? Talvez tenha uma mudança de chave aí nessa reta final e conquiste esses pontos com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque foi difícil esse ano. E tem uma situação também que a gente tem que ressaltar, né? No caso do Atlético, é que em certos momentos também o Atlético perdeu peças importantes, né? Essa reta Sim. final, por exemplo. O Atlético trouxe, né? O Pedrinho, trouxe o Pavon, trouxe o Kardec. Teve mais um, o Gêmeos. Uhum. O Gêmeos tem feito a diferença ali na zaga. Cada jogo tem evoluído. Estou dizendo que é um zagueirado, arrebentando, comendo a bola, não é isso. Mas tem ajudado. O Pavon ainda não engrenou. Pavon eu brinquei aqui outro dia, chuta. Mas não tá tendo, né, minutagem necessária, tá entrando né? sempre, mas mais ou menos. Mas assim, é um jogador que vem de fora, né? Ainda adaptando no nosso futebol aqui, então... Agora, Pedrinho e Hulk, por exemplo. Pedrinho e Hulk não, Pedrinho e Kardec. Kardec, vai falar aqui daqui a pouquinho, só ano que vem. O Pedrinho disse que volta agora, mas falta 3 jogos. Vai voltar faltando um jogo, é a mesma coisa que faltar no ano que vem. Nesse ponto deu azar. E aí o Hulk, né, gente? Muita gente falando, gente, o povo tem que ter um pouquinho mais de memória, né, mais curta. Porque eu vi gente xingando o Hulk no Mineirão, xingando mesmo. E tem gente falando que o Hulk é pipoqueiro. Rapaz. Né? O Marcos diz aqui que lá pelas bandas do bairro Tupi tem gente falando que é pereba. Então, assim, o cara jogou arrebentado aí no sacrifício, né? Tá tentando ajudar e tal, acabou que estourou o resto da panturrilha e tudo mais. O Hulk não desaprendeu a jogar bola. O time do Atlético que não deu liga, né?